Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai conversar com o professor Herbert Durães. O assunto é por que aprendemos a odiar direito empresarial e não o aprendemos. O professor aqui vai dar dicas pra gente de como melhorar o nosso desempenho na matéria e até tirar esse ranço que algumas pessoas têm de direito empresarial, né? O professor já tá por aqui. Vou chamar o professor. Caixinha de perguntas. Tô enviando. Olá, professor. Olá, boa noite. Só um instante, deixa eu ligar aqui minha iluminação. Tá ótimo. Acho que meu fone também não tá ligado. Pronto, agora sim. Boa noite, Boa noite, professor. Mayara. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo na paz, Me, graças ou... a Deus. Me ouve bem, Tirando, professor? lhe ouço muito bem, te vejo e ouço maravilhosamente. Ai, que ótimo. Tava explicando aqui pro pessoal, né? A gente acabou de conectar aqui. Hoje nosso tema vai ser um pouco polêmico, né, professor? O ranço que os estudantes e até os profissionais possuem com o direito empresarial, né, professor? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo aí em conversar aqui um pouquinho com a gente. E quero deixar aqui as palavras iniciais contigo para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Ah, legal. Mayara, primeiro quero dar boa noite a você, a todos que acompanham o teu perfil muito bacana no Instagram. Ai, Né? obrigada. Acredito que é um perfil que faz uma comunicação muito legal com os graduandos, os OABzeiros, os concurseiros, que são pessoas que estão sempre buscando conteúdo diferenciado, conteúdo de qualidade no Instagram, e existe vida inteligente na internet, né? A É prova verdade. disso é o seu perfil. Então, Obrigada. para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, aos meus seguidores também, que estão começando a conectar aí, já vejo alguns, o professor Álvaro, né? Professor de Direito Penal aqui na instituição onde eu coordeno, enfim, todos vocês, uma boa noite. E eu espero que nesse bate-papo a gente possa tirar algumas dúvidas e, como você disse, tirar esse ranço criado pelo direito empresarial e antecipar aqueles que ainda não pagaram direito empresarial, né? Você É tirar o verdade. ranço de quem já cumpriu e prevenir Quem aqueles ainda que ainda vai, vão né? chegar lá. Professor, é Exato. uma dúvida minha que surgiu agora. Em que semestre que leciona mesmo direito empresarial na faculdade? Olha, Mayara, normalmente está ali pela região do quinto ao oitavo semestre. É Ah, como o MEC não define em qual semestre deve ser cumprido, né, em suas diretrizes para o curso de Direito, cada instituição acaba alocando a disciplina ou as disciplinas em alguns semestres. ah, Para você ter uma ideia, algumas instituições colocam Direito Empresarial 1 e 2 no sétimo semestre e no oitavo. Então, isso sofre uma variação de instituição para instituição. Algumas instituições criam 4 disciplinas de empresarial. olha Empresarial só, 1, 2, 3 e 4. Aí tem gente que fala, não basta sofrer com empresarial, tem que sofrer sofrer 4 2 vezes. anos. Tem que sofrer 2 anos. Mas sofre essa variação, sim. Entendi, professor. Professora, a gente separou aqui algumas perguntinhas, né, para a gente conversar aqui, até deixar aberto para o Legal. pessoal que tiver dúvidas também, né, quiser interagir aqui com a gente agradece aí também. Eu vou começar com uma que confesso que foi a minha na faculdade antes de aprender, né, ou de tentar aprender direito empresarial. Qual que é a nomenclatura correta, professor? Direito empresarial ou direito comercial? Ô, Mayara, essa é a sua dúvida e a de todos que têm o primeiro contato com a disciplina. Porque acontece assim, se o aluno está em uma faculdade cujo componente curricular, a disciplina se chama Direito Empresarial, quando ele vai na biblioteca e encontra o livro, por exemplo, do Fábio Lhoa Coelho, que é Direito Comercial, o aluno buga. Aí ele volta e fala, professor,
Rodei a biblioteca todinha, não encontrei um livro para sua disciplina. Eu falei, mas não tem aqui na biblioteca o do Fábio Lhoa Coelho? Não, mas esse aí tem direito comercial. Então, e vice-versa, acontece. O que foi que aconteceu? Na verdade, houve uma bagunça com essa nomenclatura, porque até 2002 vigorava o Código Comercial de 1850, e o Código Comercial, consequentemente, deu origem à disciplina Direito Comercial. E aí veio o Código Civil 2002 e afasta todas aquelas teorias do direito comercial, principalmente dos atos de comércio, que era a espinha dorsal da disciplina, e cria uma teoria chamada teoria da empresa. E aí a doutrina passou a convencionar, chamada de direito empresarial, e não comercial. Mas no final das contas, Mayara, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: essa é a mesma discussão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É a mesma discussão. Então, se chamar de direito empresarial ou se chamar de direito comercial, ele atende. Pode chamar de um jeito ou de outro que ele atende. Vai ser a mesma coisa. E vai ter a mesma repercussão. Agora, tem assim, autores que chegam a debater que direito comercial é muito mais amplo e direito empresarial seria mais restrito. Tá? O que não é correto é chamar a disciplina de direito de empresa, porque direito de empresa é um dos capítulos do direito empresarial ou do direito comercial, que trata especificamente dos formatos da empresa e da dinâmica da empresa. E o direito empresarial é mais que isso, é falência, é recuperação, é títulos de crédito, é marcas. Muito mais abrangente, né, professor? E a gente encontra bastante, muitas pessoas, né, na verdade, que falam, né, direito da empresa, né, tem situações mesmo assim, né? E é errado falar dessa forma, né, professor? Se referir à disciplina, à matéria como direito da empresa. Aí ocorre uma restrição de tal modo que acaba se tornando insuficiente para exprimir a matéria, para representar a matéria. Certo. Entendi, professor. Professor, bom, acho que no decorrer daqui da nossa live, você e o pessoal aqui que está olhando, a gente vai escutar avião, que eu moro aqui em Guarulhos, né? Vai ter cachorro latindo, então estamos em casa. Eu acho que já ouvi dois. Aqui vai aparecer várias coisas assim também. Bom, professor, aqui na minha segunda dúvida aqui, do pessoal também que acompanha aqui a gente colocou a caixinha de perguntas lá, o que é, em si, o direito empresarial? O que é o direito empresarial? Ótima pergunta. O direito empresarial é uma disciplina do direito privado, cujo objeto de estudo é a atividade empresarial e tudo que envolve o seu universo. Por que eu estou falando atividade empresarial e tudo que envolve o seu universo? Porque quando eu falo atividade empresarial por si só, não é suficiente para exprimir o direito empresarial. Porque dentro da atividade empresarial eu posso ter ou não, por exemplo, o exercício do direito de propriedade industrial. Mas faz parte do universo do exercício da empresa, mas não obrigatoriamente. Então, eu tenho também os títulos de crédito que fazem parte desse universo. Eu tenho, posso mencionar também a utilização de benefícios e de procedimentos, como a recuperação, que tende a reorganizar a empresa em crise, ou a falência, que acaba pondo fim à atividade empresarial quando já não cabe mais nenhuma solução administrativa, econômica e contábil para ela. Então, tudo isso que eu acabo mencionando faz parte desse universo. E aí, o direito empresarial, ele, então, reúne todos esses elementos, tudo isso que eu falei, todos esses fenômenos jurídicos e coloca tudo em uma única disciplina, que aí eu posso chamar de direito empresarial ou de direito comercial. É importante notar que eu não tenho um código empresarial. Então, esses fenômenos que eu acabo de mencionar, quando a gente vai estudar em direito empresarial, a gente percebe que cada um está em uma norma positivada diferente. Então, talvez daí possa surgir algumas dificuldades.
O que já, como o professor disse, né, como não está compactado, né, em um código, não está consolidado, realmente acaba tendo dificuldade, né, professor, de estudar a matéria. E vira e mexe a gente tem presente, né, professor, de Natal aí com os nossos legisladores, né? Esse ano foi, né, o direito, a lei de falências, né, professor? Bem Ah, no sem dia vinte e dúvida. quatro de dezembro, meu Deus, para deixar professor de direito empresarial tudo doido, né? Não, e você imagina a loucura, né? Porque imagine que a gente passa o ano de 2020 trabalhando na elaboração do manual ou na atualização do manual e Uhum. fica naquela expectativa. Porque enquanto a gente está trabalhando na edição do manual, como por exemplo o Delflix, que acaba de ser lançada, né, a sua primeira temporada, digamos assim, a gente passou É 2020 verdade. todo trabalhando nesses volumes. E eu e o Marcelo Hugo, que é o meu parceiro nessa obra, é o coordenador desse baita trabalho, a gente estava Foi naquela muito expectativa, hein, bacana. Marcelo? Ó, o projeto está andando, e a gente acompanhando a movimentação do processo nas casas legislativas. E quando finalmente é aprovada na última casa e vai para a sanção presidencial, isso era início de dezembro. Eu lembro que Nossa, eu mandei um WhatsApp para o Marcelo dizendo, Marcelo, eu acho que a obra vai ser publicada sem a nova lei, porque eu duvido muito que o presidente vai sancionar uma lei dessa, um impacto desse, no final, em né, professor dezembro. do ano? Aí o que é que acontece? Dia 24 de dezembro, É, salvo engano, me parece que é essa data foi, é mesmo, verdade, professor. na véspera de Natal, quando eu estava degustando o meu vinho, eu abro a notícia. O Ai, meu presidente Deus. da República sanciona a lei que modifica. Eu, meu Deus do céu, mandei um WhatsApp para Marcelo. E agora, Marcelo? Ele, meu amigo, o trabalho já se encontra na editora e a gente não pode publicar sem essas atualizações. Volta o Volta volume, tudo, né, como professor? diz aqui no Nordeste, seco nas canelas para a gente dar conta de atualizar esse volume. Ai, Mas deu certo. conseguiu, o pessoal ficou bem bacana. Acompanhe aí também nas redes do professor, também, né? No Instagram da Ridel, a série Ridel Flix, ficou muito legal. E o professor escreveu o volume de Direito Empresarial. Foi junto com o professor Marcelo ou não, professor? O volume. Isso. O Foi, né? volume de direito empresarial da Ridelflix em parceria com o Marcelo, em Bacana. coautoria. Ai, muito legal. Modéstia à parte, um trabalho fantástico. Depois a gente reavaliou, depois de pronto, a gente discutiu sobre o volume e a gente chegou a uma conclusão. O Marcelo já tinha o livro de direito empresarial por outra editora. E quando a gente reuniu todas as nossas ideias, a gente parou, olhou para o volume e a gente chegou a uma conclusão. Puxa, esse volume está completíssimo. Tem Muito tudo bacana. que um aluno precisa para entender direito empresarial de maneira leve, É, descontraída e inteligível. verdade, professora. Inclusive, fica a dica para o pessoal que vai começar a ter contato com a matéria, né? Procurar livros Perfeito. assim, né, professor? Com a temática já é pesada e densa para alguns, mas traz de uma maneira leve, fica realmente um conteúdo mais interessante, né? De ser visto. Perfeitamente. Ai, aqui meu pai tá prestigiando a gente aqui, professor, ele já veio com uma perguntinha, vou falar aqui, ó. A nova lei modificou algo no Código Civil sobre dissolução de sociedades empresárias? Olha, nós temos uma nova lei que entrou em vigor, salvo engano, no início de 2020, que altera vários dispositivos. É uma lei derivada de uma medida provisória. É uma medida provisória do presidente da República que criou o que se chamou de direito de liberdade, ou declaração, né, de direitos de liberdade econômica. E esta lei, ela sai modificando vários diplomas legais. E um desses é o Código Civil. O Código Civil sofre alterações ali no artigo 51, quando fala da desconsideração da personalidade jurídica, sofre alterações na parte de sociedades também, tá? A parte que fala da dissolução também entra ali nessas alterações. O direito empresarial foi fortemente impactado, tá? Uhum. Seja no que toca
ao formato societário e à sua dissolução, como na desconsideração da personalidade jurídica, entre outros elementos. Mas houve sim, houve algumas transformações que a gente trata, inclusive, nessa obra da Ridel Flix. Ai, que bacana, professor. Que legal ter seu pai. Quem é o seu pai, Mayara? Para eu Aqui, identificar ó, aqui. o Sobrano Instituto, professor. Ah, Aqui. sim. Sobrano Instituto, legal. Isso. Segue lá também o perfil dele, professor. Se você puder, o pessoal também aí que tá aí, segue aí, que é muito legal, muito bacana o perfil dele também. Perfeito, É minha legal. inspiração também, né, professor? Eu fui criada... ele fazia júri com a gente na sala de casa, professor. Simulava júri. Então aí a gente... Que bacana, rapaz. Segue. Fantástico isso. Muito bacana. Professor, Privilegiado, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. É verdade. Com certeza é, professor. Professor, voltando aqui, ó, para o nosso tema mesmo, da live. Então, por que o senhor acha que você, né? Vou chamar de você, tá, professor? À vontade. Por que você acha que muitos estudantes têm esse ranço, esse medo do direito empresarial? Já entra na faculdade com esse receio, né? Nossa, que pergunta, viu? Mas eu posso dizer o seguinte, eu acredito que a estrutura das nossas disciplinas, elas geram uma expectativa que não é correspondida na matéria de direito empresarial. Vou explicar por quê. Quando nós entramos ali em Direito Civil 1, nós temos o Código Civil para acompanhar a matéria. Direito Civil 2, Código Civil. Direito Civil 3, Código Civil. Código Penal, ou melhor, o Direito Penal, nós temos ali um Código Penal. Direito Constitucional, nós temos a Constituição para acompanhar o estudo, né? E aí o aluno vai habituado nesse negocinho, eu tenho uma disciplina e tem um código correspondente, eu estudo tete a tete, tá fácil estudar. Aí quando chega, a depender do curso, a depender da região, da instituição, chega ali mais ou menos no 7º semestre, cai em direito empresarial. Aí o que é que o aluno espera? Ter o código empresarial, que é para ele estudar ali no mesmo esquema que ele já vinha estudando. Aí não. Ele se depara com o Código Civil a partir do artigo 966, para começar. Teoria da empresa. Aí ele, beleza, é pequenininho, né? Ali o intervalo é até o 1100 e pouquinho, 966, fácil. Opa, terminou a parte de direito de empresa, vamos embora. É societário, continua ali no Código Civil, depois ele vai ver títulos de crédito, aí títulos de crédito, menos mal, tá tranquilo, títulos de crédito, tranquilo. Aí o que é que o aluno vai perceber? Que não existe um código cambiário, ou seja, um código dos títulos de crédito. O cheque está numa lei, a promissória e a letra de câmbio em outra lei, a duplicata em outra lei, a cédula de crédito rural em outra lei, e aí ele começa, opa, peraí, já foi Código Civil, Lei do Cheque, Lei Uniforme de Genebra, né, que trata da promissória e da letra de câmbio, já se foi aí a duplicata, crédito rural, 6 leis. Meu Deus do céu, o que mais me falta? Calma, coleguinha. Ainda falta lei de recuperação e falência, que acaba de sofrer uma modificação. Você não está dando mais nem para contar, Mayara. Não é? Ai, tranquilo, graças a Deus, acabou. Não acabou não. Aí vem lei de propriedade industrial. Para falar de registro de marca, registro de desenho industrial e patente, enfim. Acabou? Não. Aí vem também franquias, entre outras coisas. Tá? Entre outros, que eu poderia aqui mencionar também, mas acabaram os dedos. 10. Então, Mayara, quando o aluno chega no curso de Direito, ele se depara com essa realidade lá no 7º semestre, para falar a verdade. Ele vinha acostumado com aquela rotina, Direito Civil, Código Civil, Direito Penal, Código Penal, Direito Constitucional, Constituição e assim sucessivamente. Aí ele se depara com essa ruptura de um método que ele vinha desenvolvendo nos seus estudos, e isso, sem dúvida, acaba já cria um dificultador. E aí a importância de obras como o da Ridel, que compila tudo em um VAD, né, empresarial, que tem, né, na editora Ridel, já vi lá.
Sim. E é muito importante compilar tudo isso porque o aluno facilita o estudo pelo aluno. Ele pode não ter o código empresarial, mas ele vai ter ali um volume que reúne todas as normas úteis para o direito empresarial. Então, a dica, inclusive, que eu dou para superar essa dificuldade é o aluno não buscar estudar direito empresarial buscando as leis espalhadas, sair catando lei. Estude com um volume que reúna todas as legislações próprias do direito empresarial. Sim. Aí o que é que acontece, Mayara? Os alunos veteranos já, que já passaram pelo direito empresarial, que já estão mais avançados, eles replicam essa experiência ruim para quem está vindo. Né? Você sabe que os alunos se comunicam, eles fazem isso. Ei, vocês que estão vindo aí, vocês vão pegar direito empresarial agora, vocês estão ferrados. Vocês não fazem nem ideia do que esperam por vocês. Então, essa experiência ruim, ela é repassada para quem está vindo, isso acaba virando um ciclo vicioso, Verdade. sem virtude nenhuma. E Verdade. isso é muito ruim, porque ele já entra com o ranço, né? Já entra com esse ranço pré-concebido. Mas olha, gente, estudar direito empresarial é tranquilo para quem já veio, principalmente, tendo uma boa base de direito civil, porque direito civil, em sua integralidade, repercute ali no direito empresarial. Então, muitas coisas em direito empresarial é revisão de direito civil. Olha. Eu falo isso para os meus alunos. Olha, isso aqui vocês já viram, só que com outra aplicação, com uma outra linguagem, uma linguagem própria do direito empresarial. Tá? Mas eu acredito, pela experiência desses últimos 9 anos que eu lido com direito empresarial em sala de aula, pelo que eu posso perceber, vem daí o ranço. Né? Mas ele é superável com essas dicas e outras. E com uma obra, uma doutrina boa também, leve, suave, como especialmente essa do volume da coleção da Riddell Flix, que tem uma linguagem acessível. Né? Se você tiver a curiosidade de pegar ali o volume de Direito Empresarial, de minha autoria com o Marcelo Hugo da Rocha, você vai notar que a linguagem é suave. Tá parecendo um bate-papo. Tem trechos do livro que a gente lê que parece estar batendo papo com o autor. E aí tem ilustrações, esquemas, enfim. É uma saída também. Sim, com certeza, né? Desmistifica, né, professora, esse fantasma, né, do direito empresarial. Sim, lógico que a doutrina clássica, tradicional, não que perde a sua essência, né, professor? Não que não perde a sua importância, né? Mas é que para quem está realmente iniciando esse contato, é complicado você pegar realmente uma doutrina bem densa, né? Aí que já não... Sim. Que já não vê Olha, mesmo, né, professor? Eu falo, já comentei com alguns colegas, Mayara, que boa parte da nossa doutrina empresarialista, ela foi pensada para a advocacia e para a pós-graduação. Pela profundidade, e olha, isso não é demérito, pelo contrário. São doutrinas que dão um forte suporte para quem sai da graduação. Então, algumas, para o primeiro contato com o empresarial, realmente pode ser assustador, pode ser difícil, porque é uma linguagem muito técnica, muito peculiar. E aí eu sempre recomendo para os alunos, esses que são mais voltados mesmo para os primeiros passos. Olha, empresarial é devagarzinho, justamente para não surgir esse ranço. E aí, pós-graduação, terminou a graduação no exercício da advocacia, por exemplo, para fazer uma pós-graduação em direito empresarial, aí sim nós vamos para a doutrina mais complexas, com linguagens mais densas. Eu digo sempre, olha, esse livro, por exemplo, da Riddell Flix, outro dia um seguidor me perguntou se recomenda para concurso e OAB. Eu falei, olha, é pensado para isso, para quem está na graduação e tem um volume claro, objetivo, focado para quem quer rever o conteúdo para fazer o AB e fazer concurso. Mas, se o seu desejo é peticionar, essa não é a obra recomendada. E aí eu sou bem sincero. Para peticionar, para fundamentar um parecer ou coisa do tipo, até eu mesmo uso outras doutrinas. Sim. O objetivo é realmente... O público-alvo é diferente, né, professor? Agora eles acordaram aqui, tá tudo bem. A gente tá escutando alguns, pessoal, mas vai parar, uma hora para.
Faz parte do processo. Faz Ô, parte. Mayara, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque tem aqui o Flávio, Sim. né, que foi meu aluno em João Pessoa, na Faculdade Internacional da Paraíba. Olha. Ele diz aqui, ó, professor Herbert Durães, exemplo de vida, Ai, que né? Deixou bacana, sua marca professor. na FPB. Que coisa boa, Flávio. Que Saudade de bom. você. Que bom que eu deixei uma marca legal aí, né? Um exemplo positivo para todos vocês. Que Bacana, bacana, viu? Bom te professor. ver por aqui. Eu Muito estou vendo aqui que entraram obrigada. alguns alunos também, ó. Tem outro Flávio, né? Que também foi lá de João Pessoa. Ah, eu estou vendo aqui também a Cleande, que é Olha. minha aluna aqui na FAI. Estou vendo o Adael, que é meu aluno também na Faculdade IRC. Enfim, tem uma galera legal aí. Colegas da Sim. advocacia aqui, ó, o Rangel também já entrou. Sejam todos Muito bem-vindos. Ó, bem-vindos. alguém está falando do André Santa Cruz aqui, por exemplo, ó, o autor, que Ah, eu sempre recomendei. O André Santa Cruz, para mim, é uma inspiração de linguagem de direito empresarial para graduandos. Para mim, sempre foi referência. É minha inspiração. Agora, é claro que hoje a minha indicação é outra, né? é É a verdade, né, Rede professor? Euclides, é o livro que a gente elaborou aí junto em coautoria com Marcelo Hugo. Mas, Massa. alternativamente, André Santa Cruz, excelente também. Ai, que bacana, professor. Professor, uma outra questão aqui, quais exemplos práticos, né, do nosso dia a dia que o professor pode apontar a existência do direito empresarial? Porque às vezes as pessoas acham que está tão longe da gente, mas está mais perto do que a gente imagina, né, professor? Ah, minha amiga, sem dúvida. E principalmente, ultimamente, com esse avanço do mercado financeiro. Você já notou como o mercado financeiro está se popularizando? Verdade, Né? Às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube e tem lá uma pessoa, tem Betina, lhe oferecendo ações, né? Serviço de compra e venda de ações. verdade, Então, professor. mais que nunca, o direito empresarial está pulsando aqui na tela, no Instagram, no YouTube, você vai assistir um vídeo, está lá o direito empresarial se mostrando para você. E olha como isso é importante, gente. Eu tive acesso a dados no início do ano de que o acesso ou cadastro de pessoas físicas na Bolsa de Valores aumentou vertiginosamente. Então, de forma assustadora. E essas pessoas, é o meu receio, e é o que os dados querem mostrar, são pessoas sem nenhum conhecimento se aventurando no mercado financeiro. E eu conheço gente que perdeu tudo e até o que não tinha se aventurando no mercado financeiro. E isso passa pelo direito empresarial. Sobretudo, conhecer o que é uma ação, como se adquire, qual é a importância dela, quais são os direitos e deveres de quem adquire uma ação, por exemplo, de uma estatal. Tá? Então, isso é muito importante. Recentemente, Mayara, eu não sei se você acompanhou aqui no meu Instagram, mas eu fui consultado pelo pessoal da Globo Rio a respeito de uma recente intervenção nas atividades da Petrobras. Eu não sei se eu caí ou se foi a Mayara que caiu. Acho que eu tô te vendo, tá travado para mim, professor. Eu voltei? Eu te ouço e tu tá travada para mim. Também. Pessoal, vocês estão ouvindo? Pronto, voltou professor? aqui. Vamos ver. Voltei. Pronto? Voltei. Eu voltei, Joia. Voltou aqui também. Ó, só aproveitando aqui que a gente deu essa pausa, eu tenho que fazer isso, gente, porque eu amo esse povo. Ó, aqui agora falou a Aline, minha Ana amiga, que falou que Pires, ninguém caiu. Tá minha normal. aluna do primeiro semestre aqui na FAI. Ai, legal. O Antônio Marcos foi meu aluno na FPB. Entrou também o Paulo Freire, que é um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de empresário aqui na nossa região. Aliás, na Bahia. Seja bem-vindo também, Paulo Freire. Que bom te ver por aqui. Aqui Bom? tem umas amigas minhas também do mundo editorial aqui, professora. A Marília, quero agradecer a presença dela, que é a Aline também. Legal. O pessoal aqui tá falando que tava normal, então tá bom, né? Então vamos lá. Então, segue o fluxo. Então, como eu estava dizendo, Mayara, recentemente eu dei na verdade, foi uma contribuição para 2 matérias do Globo, inclusive está lá no meu Instagram, quem quiser conferir depois, falando a respeito dessa intervenção. E olha, aparentemente parece uma coisa de outro mundo,
Mas isso está muito próximo da gente e é direito empresarial puro. Isso sem falar em cheques, né, a circulação de cheques, que não é, né, algo mais tão popular como já foi no passado, mas, por incrível que pareça, há pequenos comércios ainda, Mayara, que tanto usam cheques, como ainda fazem uso de nota promissória. E tem gente que não sabe sequer preencher uma nota promissória. E, gente, não é porque é ser leigo, é porque é uma especificidade tão grande do direito empresarial que você congela diante daqueles dados e se encontra, poxa, olha, eu já recebi um recibo, seria um recibo, preenchido numa nota promissória. Olha. E eu falei para a pessoa, olha, tome cuidado, você preencheu uma nota promissória e me deu como se fosse um recibo. Isso é uma confusão básica. Para quem está dentro do direito empresarial, sabe que isso é uma confusão básica. Mas para quem está no exercício do comércio, por exemplo, no exercício da empresa, e não consegue distinguir isso de forma tão nítida, quem é um especialista em direito empresarial, ou quem está atento nessas questões do direito empresarial, passa batido e pode acabar aí cavando prejuízo para si. Verdade. Então tem essas questões, né? Eu falo do mercado financeiro porque é o que está pulsando no momento, mas tem essas outras questões mais simples, sim, mais básicas, que estão no nosso dia a dia. Verdade, né, professor? Outra questão aqui que o professor mencionou a relação do direito empresarial com o direito civil, né? Que outras matérias do direito que o professor pode falar, assim, citar que o direito empresarial tem essa relação também, ou acaba se conectando de alguma forma? O direito empresarial é metido, Mayara. Ele quer atrair todo mundo para ele. Ele quer atrair todo mundo para ele, porque quando nós falamos em um direito empresarial puro, tá? Em termos de disciplina jurídica, a gente já tem uma série de normas legais, né? Uma série de conteúdos que orbitam a atividade empresarial. Mas quando a gente vai para o exercício mesmo do direito empresarial, a gente percebe que ele atrai ali o direito do consumidor, porque eu preciso saber até onde pode ir o fornecedor, que muitas vezes é o empresário, é a sociedade empresária, né? Então, o direito do consumidor acaba vindo de maneira muito forte, principalmente se é uma empresa que se destina ao comércio em larga escala, para o consumidor final, propriamente dito. Eu digo isso porque existem empresas, existem negócios que não têm contato com o consumidor de massa, né? Que o seu cliente, o seu consumidor, digamos assim, são outras empresas, e que não necessariamente vai existir ali uma relação de consumo. Mas o direito do consumidor é uma dessas disciplinas, o direito tributário nem se fala, porque se eu vou definir qual é o formato da minha empresa, o seu porte, eu tenho que saber qual é o regime tributário adequado para ela. Então, o direito tributário está ali presente também. Direito do trabalho, então, meu amigo, direito do trabalho muito presente também, principalmente com a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, a empresa acaba tendo uma grande necessidade de se atualizar, tanto a empresa como o advogado empresarialista, para saber quais foram as principais mudanças ocorridas ali com impacto para o empregador. Então, assim, essas disciplinas, principalmente, são as que têm mais impacto no direito empresarial, mas, em termos de disciplina jurídica, quando a gente está no banco da graduação, elas não interferem tanto, não. Entendi. Então, é um estudo mais tranquilo para o aluno, né, de graduação. Ele só começa a visualizar isso quando ele vai exercer a advocacia empresarial. Tá? Ele começa a sentir que há esses reflexos. Pronto, numa pós-graduação em direito empresarial, essas conexões devem existir. Porque aí o aluno está também, evidentemente, em outro universo. É verdade, né, professora? A professora Ana Pires Ramos comentou aqui que no cartório vem muito protesto de cheque e promissórias preenchidas de forma equivocada. Que o professor já havia comentado, né, das pessoas que preenchem erroneamente, né? Muito. Eu já tive que recusar execução de título de crédito promissória
por conta de uma série de erros. E assim, há erro tão grosseiro que a única forma de corrigir é chamando o emitente para emitir uma nova promissória. E sabe quando é que esse emitente vai topar fazer um negócio desse? Nunca, né, professor? É muito difícil. Então, realmente. E isso aí, Maiara e Ana Pires, que está nos acompanhando, isso aí é reflexo da falta de uma assessoria jurídica focada no direito empresarial. Então, o correto preenchimento de uma promissória pode ser suprido aí com um treinamento de uma equipe especializada, né? Então, vale a pena, você que está acompanhando a gente, que tem um pequeno comércio, que está pensando em abrir uma empresa, por exemplo, vale a pena investir aí, nem que seja inicialmente, em uma consultoria focada no direito empresarial, porque, afinal de contas, a sua atividade empresarial precisará desse suporte. E a tomada de decisão, Mayara, no dia a dia de uma empresa, de um comércio, ainda que seja um pequeno comércio, a tomada de decisão ela precisa ser segura e precisa ser assertiva. Caso contrário, vai gerar uma avalanche, uma bola de neve de vários problemas. Então, eu costumo lidar muito com empresários que lá atrás tomaram uma decisão equivocada e estão, assim, meses e meses amargando, né, essa decisão recuperar, né, ou né, e reaver essa decisão, fazer a coisa da maneira correta, né, professor? Como o professor mencionou a importância da assessoria jurídica, né, para as empresas, assim, eu queria também saber, assim, qual a importância do advogado especializado em direito empresarial. O professor já mencionou a questão de assessorar, né, as empresas, mas que outro ponto o professor destacaria nesse sentido também? Sem dúvida, Mayara. Quando se fala em consultoria ou assessoria empresarial para a empresa, seja pequeno, a gente fala, não, mas o meu é ME, é microempresa, é pequenininho, um negócio pequeno. Mas, poxa, microempresa tem problemas grandes também. Microempresa lida com o consumidor, lida com o empregado. Então, tem sim potencial, tem uma predisposição a ter grandes problemas. E o que eu sempre foco não na resolução do problema, mas na prevenção. Então, uma assessoria de direito empresarial, ela é focada na prevenção. Eu não tenho interesse nenhum que um cliente meu tenha que responder judicialmente por qualquer tipo de problema que envolva a sua atividade empresarial. É preferível que ele evite aquela demanda, e por duas razões. Eu sempre digo isso para eles. Primeiro, porque uma demanda judicial é desgastante. Seja ela de massa, seja ela apenas aquela demanda. É desgastante, gera custos de toda a natureza. E segundo, quando eu previno esse problema, qualquer tipo de problema, principalmente com um consumidor, por exemplo, eu estou matando dois coelhos com uma cacetada só. Eu estou evitando a judicialização e estou cativando o cliente. O consumidor vai se sentir acolhido, vai se sentir prestigiado, porque ele vai dizer, poxa vida, ele me atendeu tão bem, resolveu o problema, contornou toda a situação e estou feliz. Resolveu o meu problema e eu vou continuar comprando com ele. Então, isso é muito importante. Então, a prevenção é o caminho. Por isso, a importância do advogado empresarialista nessa realidade. É verdade, ó, professor. Ô, Mayara, deixa eu só fazer também aqui o registro. Sim. Eu tô acompanhando aqui. Eu tô olhando aqui de lado, viu, gente? Eu não estou pescando, não. Não estou filando conteúdo, não. Eu estou acompanhando a transmissão ali pela tela do meu computador, porque ali fica melhor para acompanhar quem está entrando. Sim. E entrou há pouco aqui, deixa eu conferir rapidinho, o Jason Júnior, nosso secretário de infraestrutura aqui do município de Irecê, meu amigo Jailson, que é delegado hoje, gente boa demais, nos graduamos na mesma época, meu professor Heitor Dantas, professor aqui de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, meu amigo e colega Denis, eu fui estagiário de Denis, né? Olha só, na Paraíba, em João Pessoa, eu gosto muito de falar sobre isso, é uma lembrança muito legal. A Leide, que foi aluna lá na FPB também, poxa, tem uma galera muito boa, Sandila, professora de economia, mestre em economia, uma figura sensacional. E tem um monte de gente. Gente, não dá para citar todo mundo. Aí entrou agora meu parceirão. Botou aí uns coraçõezinhos azuis, né?
Não posso deixar de fazer esse registro. Professor Marcelo Hugo da Rocha é o coordenador da série Ridelflix e o meu coautor no volume de Direito Empresarial. Aproveitem, gente, clica aí em cima e começa a seguir o Marcelo. Ele é o autor desse baita livro aqui. São best-seller, até não saiba, viu? É um livro fantástico. Você que está estudando, está fazendo direito, pensando em OAB, pensando em concurso, pare tudo. Antes de começar a estudar, passe por esse livro. É fantástico. É verdade. E o volume, né, a coleção que se chama Ridelflix, o professor Marcelo é o coordenador, é também mais um trabalho, assim, é uma obra-prima, eu poderia dizer assim, não sei se ele concorda com esse termo, mas é uma obra-prima. É fantástico, Marcelo. Parabéns pelo seu trabalho. E a professora Leonélia também, que é minha professora aqui, está acompanhando a nossa discussão. Que bacana. O Paulo Freire mencionou aqui, professor, essa discussão deveria acontecer em entidades empresariais. Muito importante e riquíssimo debate. Parabéns. É verdade, né, professor? O que a gente escutando você falar de direito empresarial, clareia, né, esse mundo aí nebuloso. E é importante as pessoas verem que o advogado, né, professor, não serve só para ajuizar uma ação ou para atuar, né, no contencioso mesmo, né? Mas a prevenção, como o professor bem apontou, né, é de extrema importância. Tem que vir primeiro, né, professor? É o caminho, Mayara. Olha, a prevenção, o diálogo, eu tenho falado muito isso para os nossos alunos. A judicialização não é o caminho por diversos motivos. Eu vou ilustrar um desses motivos. A professora Leonélia, que está acompanhando a gente aqui, eu vou dar um exemplo aqui, sem entrar muito em detalhes, mas tem uma demanda, tem um caso nosso que está na justiça, que foi dada entrada em 2011. Hoje não, acho que deve ter aqui uns 15 dias. Recentemente, saiu, aí você deve estar pensando, a sentença, depois de 10 anos. Não, saiu a designação da primeira audiência. Da primeira audiência, professor? Depois da primeira audiência. Então, quando eu digo, vamos prevenir tudo. Não, mas às vezes para a empresa é bom negócio quando um processo demora tanto. Olha, depende de que posição você se encontra. Que posição, a título de vantagem, você se encontra em determinada demanda. Às vezes, a empresa entra em uma demanda e ela sofre para sair dela. E é muito desgastante em todos os termos, emocionalmente, economicamente, financeiramente, que são dois termos diferentes, muita gente confunde os dois. Desgaste econômico e desgaste financeiro são coisas diferentes. Tá? Então, isso aí pode ter uma repercussão muito ruim para a empresa, em vários aspectos. Tá? Então, prevenção é o caminho, sempre. É verdade, professor. Aqui a Ivânia falando que o ideal ainda é que as partes entrem em acordo, que é exatamente o que o professor mencionou agora, prevenção, acordo. Aqui a minha irmã, Denise, também está prestigiando a gente aqui, professor. Todos os cursos na faculdade deveriam ter pelo menos uma pincelada de direito empresarial, de acordo com cada curso. É verdade, né, professor? Acho que não é uma pincelada de direito. Eu sou a favor de aplicar o direito também no início da educação infantil mesmo, a aula de constitucional para crianças, né? Tentando tornar esse mundo menos distante das pessoas, né? Sim. É importante. Perfeitamente, assim, o que a Denise fala, eu completaria o seguinte, acho que especialmente nos cursos de graduação, todos os cursos deveriam ter uma disciplina de empreendedorismo. Verdade. E dentro dessa disciplina, essa abordagem do direito empresarial. Tradicionalmente, os nossos cursos de graduação no Brasil não preparam para o empreendedorismo, preparam o indivíduo para ser um funcionário. Ser um funcionário público é tanto que há uma enxurrada de concurseiros em todos os cursos, prepara para trabalhar para alguém. Gente, nenhuma dessas hipóteses que eu acabo de mencionar é demérito, tá? Eu estou falando de perfil. Então, é preciso ter um terceiro perfil, que é o do empreendedor. Então, muitos do curso de Direito, especialmente quando saem do curso, saem da graduação, vão se aventurar na advocacia e saem dando um monte de canelada, porque não foram preparados para o empreendedorismo. E aí sim eu vejo a importância, não só no curso de Direito,
mas em outros cursos também. Tradicionalmente, me parece que só administração, especialmente, e contábeis, tem, tradicionalmente falando, tá, gente? Tem uma tradição em trabalhar em empreendedorismo. Fora, não conheço muitos outros, não. Então, é importante sim. É Legal. verdade, professor. Outro ponto aqui, falando que a minha irmã, ela tem uma filha, né? Minha sobrinha Juliana. Ela, professor, tem 10 anos. E falando em empreendedorismo, ela falou: eu quero começar a vender biju porque eu quero juntar meu dinheiro para poder viajar, para poder fazer as minhas coisas. E a minha irmã até comentou aqui que ela tá vendo a nossa live, a minha sobrinha, né? Ela falou: é perigoso eu deixar a Juliana ver essas informações, porque senão vai partir para mim essas coisas, porque a Juliana tá ficando abastecida já de informações jurídicas aí para a empresa dela. Cuida. Pega um volume logo desse aí do Já vou direito colocar na mão empresarial da dela. Ridel Flix e passa para ela. Verdade, professor. Professor, infelizmente o nosso Instagram aqui limita a gente, né? De 1 hora aí, faltam só 15 Tá? minutinhos. A gente já vai caminhando aí para o nosso encerramento, mas eu tenho a última pergunta aqui para fechar aqui, até se o professor tiver mais apontamentos, deixar mais tempo para você também. Aqui, quais dicas que o professor daria para quem quer abrir sua própria empresa? Assim, que para quem quer ser empreendedor ou tem essa ideia de empreendedorismo? Perfeito, Mara. Uma ótima pergunta, porque aí a nossa live, ela também dá essa pincelada específica para o profissional, né? Já que a gente tratou tanto da graduação. De repente, quem está assistindo nesse momento essa transmissão, está aí com um sonho de empreendimento, quer colocar seu próprio negócio, seja físico ou online, né? Um e-commerce que tem ganhado muito corpo, principalmente desde a eclosão da pandemia. Mas eu costumo dar 5 dicas básicas, né, para situações como essa. Primeiro é identificar bem o objeto, o nicho. Você sabe exatamente o que quer, qual é o seu negócio. Então, identificar esse objeto é importantíssimo. Saber exatamente sobre ele, pesquisar, fazer pesquisa de outros comércios, de outros empreendimentos que já trabalham com esse mesmo objeto. Se é online, veja que tipo de concorrência você poderá ter. Se é físico, aí na sua região, procure saber quais são os comércios, quais são os empresários que já trabalham com essa modalidade. Enfim, pode ser prestação de serviço, pode ser fornecimento de produtos. O importante não importa qual seja, o importante é você dominá-lo, você saber exatamente, você saber falar bem sobre esse objeto. Então, dominar é isso, saber falar bem como se fosse parte de você. Então, já que você já conhece, já sabe muito bem o que é o seu objeto, que tipo de negócio você quer empreender, aí você tem que definir um detalhezinho, que no início pode ser um detalhezinho, mas para o resto do desenvolvimento do negócio pode ser um detalhezão. Você quer fazer isso sozinho ou com um sócio? Importantíssimo. Você tem que definir isso. Claro que com sócio você une várias forças. Você une aí a força de outro recurso humano, de outro recurso intelectual, a depender do negócio, de outro recurso físico, né, braçal mesmo, e também financeiro. Além de compartilhar a responsabilidade pelas perdas do negócio e, obviamente, compartilhar os resultados positivos, os ganhos. A questão é, quer sozinho ou quer com sócio? Pensando nisso, se você definiu, consegue visualizar. Às vezes você pensa no negócio, Mayara, e já lembra de alguém. Poxa, eu vou colocar um cursinho preparatório para concurso. Quando eu falo isso, imediatamente me vem a professora Leonélia na cabeça. Vem o professor Heitor, vem o professor Alan, vem o professor Alan. Poxa, seria uma galera massa para a gente colocar um cursinho preparatório, presencial, por exemplo. Então, você já tem aqui aquela ideia. Quando é um negócio que não exige tanta divisão de tarefas, de repente você quer focar sozinho ali, quer ser seu próprio negócio. Eu tenho um irmão, por exemplo, que tem um e-commerce, né? De utensílios para saúde, que é estilo, moda, saúde. Então ela vende jaleco, tiara, caneta personalizada, carimbo, tudo voltado para a área de saúde, a proposta é enfermeira. Mas depois que você definir isso, se quer sozinho, seguir seu caminho sozinho, se você precisa de parceiros, você tem que entender qual é o porte do seu negócio. Que tamanho?
Ele vai ser online? Ele vai ser presencial? Que tipo de estruturas você vai precisar? E, claro, pesquisar sobre essas estruturas, fazer cotação. Eu sempre acho que o mais caro é o melhor. Não vá nessa. Há muita gente prestando serviço de toda a qualidade, de todos os preços. É preciso pesquisar. Faça uma planilha para você colocar todos os preços encontrados. Você precisa de um site, não bata na porta do primeiro desenvolvedor. Tem outras opções que acaba saindo muito mais barato e com a mesma qualidade. Pronto, já sei qual é o porte. Né? Eu estou na terceira dica. A primeira dica foi identificar o objeto. A segunda, falar para você mesmo. Se você quer um parceiro, quer fazer sozinho. A terceira dica é o porte do seu empreendimento. A quarta dica é definir o formato empresarial. Você só consegue definir esse formato empresarial, sobretudo, quando você tem a resposta. Quer sozinho ou quer com sócio? Se você quiser sozinho, você tem um caminho do empresário individual, que traz muito mais responsabilidade para você, mas é um pouco menos burocrático para iniciar o negócio. Inclusive, o microempreendedor individual, que é uma modalidade de empresário individual, você pode se registrar em 15 minutos na frente do seu computador. É coisa rápida. Pum. Você já se tornou empresário com CNPJ e tudo. Não, eu quero um negócio mais robusto. Pronto, você pode ter uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Aí vai exigir um pouco mais de você, mais burocracia. Você precisa ter à sua disposição um capital de pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, já é um pouquinho mais complicado. Ou então ainda tem a terrível, meu Deus, eu odeio essa nomenclatura, mas eu tenho que falar. Sociedade individual. Gente, olha, isso é o mesmo que falar rebanho de um gado só. Gente, não existe. Sabe? É você usar o coletivo e voltar para o individual. Mas, assim, a legislação criou essa alternativa e é uma possibilidade. Seria uma espécie de sociedade limitada, só que de uma pessoa só. E aí, se você quer um sócio, você pode correr para a sociedade limitada. Se você pensa alto e sonha, Maiara, em um dia colocar suas ações na Bolsa de Valores, o caminho é a sociedade anônima. Então, você consegue definir o formato empresarial. Definir o formato empresarial, escolher o regime tributário. E essa é a quinta dica. Você quer ser um microempreendedor individual, paga uma parcela mensal ali, não chega. Me parece, eu estou um pouco desatualizado de quanto se está hoje essa parcela, mas é entre 50 e 70 reais. Né? Não passa isso mesmo, professor. Não passa disso. E inclui ali o INSS, isenção de imposto de renda, possibilidade de contratar um empregado, entre outras coisas, claro, tem uma limitação quanto ao faturamento. Ou pode ser um microempresário, ou empresa de pequeno porte, ou um regime tributário sem nenhuma dessas especificidades. Então, um advogado empresarialista vai saber orientar qual é o melhor formato empresarial e qual é o melhor regime tributário para a sua realidade. Então, essas são as 5 dicas. Mas, inclusive, se você quiser depois, eu te mando essas 5 dicas para você colocar nos comentários ou no seu story, tá? Obrigada, fica legal também. Manda assim. Vai ser ótimo o pessoal já olhar ali nos comentários as 5 dicas que o professor deu aqui pra gente. Aproveitando, professor, depois compartilha com a gente também, ou comigo lá no direct, eu passo depois pro pessoal, o link do e-commerce da sua irmã, porque a minha irmã também é da área da saúde, ela já tá falando aqui, ó, fisioterapeuta também. Depois passa o link, que eu quero saber o link do e-commerce. Aí legal, a gente já troca assim. Informação assim também. Professor, para finalizar aqui, eu tenho uma dica, na verdade, que eu gosto muito de filmes, assim, séries, né, professor? Para ilustrar mesmo o nosso mundo do direito. Eu até tento postar algumas coisas aqui no meu Instagram de filmes, dicas de filmes e séries. E pensando em direito empresarial, eu até cheguei a ver no YouTube essa dica, e eu já vi no Netflix também, aquele filme Fome de Poder. O professor já assistiu? Não sei se... É o da McDonald's. Do McDonald's, Perfeito. Né? Ótima indicação. Ótima. O que o professor acha? Que acho que ilustra bem, né, professor, essa questão de franquia, sim, né? Sim, é exato. E aquilo traz uma realidade que a gente se assusta
quando se depara com uma atividade empresarial que aparentemente não é aquilo. Eu já conhecia aquela história nesse documentário, eu já falava isso em sala de aula. Olha, atividade empresarial é um negócio que você tem que conhecer de perto, porque nem tudo que parece é. Por exemplo, o McDonald's. Qual é o negócio do McDonald's? Muita gente fala, vender hambúrguer, pessoal. Não é. Não é. Não é. São imóveis, né? É verdade. É por isso, inclusive, que é tão burocrático, tão complexo adquirir uma franquia do McDonald's por conta disso. Então tem outro filme que eu recomendo para focado na área de direito empresarial, que é O Lobo de Wall Street, né, com Leonardo DiCaprio. Ótimo. É muito bom também, fala um pouco dessa estrutura da sociedade de ações, e por incrível que pareça, pouca gente se deu conta, mas a série da Marvel, Punho de... é Punho de Ferro ou é Punho de Aço, gente? Alguém me ajuda aí, os nerds de plantão, por favor, é da Marvel, tá na Netflix, inclusive. Gente, é um metal, ou é ferro ou é aço, tá? Tá? Ele trata muito de uma disputa ali de poder dentro de uma sociedade anônima, em que uma pessoa tem uma grande fatia das ações e ela tem condições de intervir em algumas decisões. Bom, só essa discussão aí já é suficiente para a gente entender um pouco sobre a dinâmica de um estatuto de uma empresa no formato sociedade anônima. Muito bacana, professor. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Adorei aqui o nosso bate-papo. Espero que o pessoal também tenha gostado. Agradecer quem assistiu a gente aqui, quem interagiu com a gente. Quero deixar as palavras finais contigo, professor. Muito obrigada, viu? Que honra. Ô, Mayara, quero só agradecer. Olha, alguém está me ajudando. Punho de Ferro, o nome da série. Agradecer a você, tá, pelo convite carinhoso, por toda a atenção que você tem dado desde quando eu comecei a me relacionar com a Ridel, né, uma parceira nossa, e a todos os seus seguidores que estão aqui acompanhando, participando, interagindo, os meus também, os meus alunos, colegas, Paulo Freire, que eu já mencionei aqui, que em breve, tomara, vai ser nosso aluno aqui do curso de Direito também, vai ter muita coisa para contribuir. Enfim, a todos vocês, muito obrigado, Mayara. Conte sempre comigo, estou aqui à disposição para ideias malucas como essa. Pode deixar, professor. Obrigadão. Conto sim. Muito obrigada. E conte comigo também no que eu puder te ajudar, viu, professor? Uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, gente.